Vamos lá? Vamos falar sobre família nessa noite, amém? Vamos falar sobre família, um assunto muito necessário, presente demais nas novelas, debates de televisão, redes sociais. Vamos falar de família. Abra sua Bíblia em Êxodo 4, versículo 24. Êxodo 4, 24. Vou te mostrar uma coisa que talvez você nunca tenha visto. Deus querendo matar o homem. Você sabia que Deus queria matar Moisés um dia? Ele ia matar Moisés, por pouco ele escapou. Você vai ver agorinha que Moisés escapou por um pouquinho de um assassinato. Deus é brabo, vai mexer. Você vai ficar escandalizado agora com o que você vai ler. Quem já sabia dessa passagem, diga amém. Fala todo mundo junto, não fica falando depois não. Não fica fora de tom. Quem já sabia, diga amém. É brincadeira. Está escrito assim, ó. Êxodo 4, 24. Presta atenção. Adonai, a minha Bíblia é judaica, então o Senhor encontrou-se com Moisés em uma hospedaria junto ao caminho e teria o matado se não fosse Zípora, se Zípora não tivesse pegado uma pedra afiada e cortado o prepúcio de seu filho. Ela lançou aos pés dele, dizendo: você é para mim um noivo sanguinário. Então Deus deixou Moisés passar. Ela acrescentou: um noivo sanguinário por causa da circuncisão. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Curve os seus olhos e feche a sua cabeça. Não, feche a sua cabeça não. Jesus quer falar com você, amém? Pai, obrigado. A tua palavra é muito linda e desafiadora, mas é necessária para que a nossa fé seja aumentada. Então, nós clamamos por graça nessa noite, para que o nosso entendimento seja levado a cativo, um lugar de paz, um lugar onde a palavra seja entendida, guardada, para que amanhã seja praticada em nossas vidas e o teu nome seja louvado. Espírito Santo de Deus, em Apocalipse está escrito que é o Senhor que fala à igreja. Então, toma o teu lugar e ministra a noiva de Yeshua. Nos abençoa com a revelação, com o rema do Senhor. E venha repreender todo o espírito imundo que tem tentado se infiltrar no meio da noiva. Seja repreendido, desmascarado e expulso no nome de Jesus. E que neste lugar seja perceptível a glória do Senhor. Que cada mente, que cada coração seja alcançado. Cada espírito, Senhor Jesus, seja vivificado. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Irmãos, é o seguinte. Deus tinha chamado Moisés para libertar o povo no capítulo 3 de Êxodo. Ele chama Moisés e no meio de uma sarça ardente, ele fala, olha, eu te escolhi você para ir até Faraó e lá você vai libertar o meu povo, você vai dizer isso a ele e tal. E aí Moisés começa a ter aquele relacionamento com Deus de questionamentos e tal, de esclarecimentos. E no capítulo 4, Moisés vai até o seu sogro, pede para que ele o abençoe, para que ele possa ir embora. E aí Moisés também vai à sua esposa e tal, e vai embora, rumo ao Egito. Só que a Bíblia diz que no caminho do Egito, Moisés teve um encontro com Deus. Assim, ó, o Senhor encontrou-se com Moisés em uma hospedaria, junto ao caminho, e teria o matado. Meu Deus, por que o Senhor queria matar Moisés? Porque o Senhor queria tirar a vida do homem que o Senhor tinha enviado no capítulo anterior. Porque o Senhor ficou tão indignado ao ponto de ir atrás dele, acabar com a sua raça. Vou dar um fim na sua vida é hoje que você vem para o céu. Vou antecipar a sua viagem. Eu já tinha ouvido essa palavra, eu já tinha estudado um pouquinho sobre isso. Eu gostaria de falar de família, e eu acho que essa passagem tem a ver com família. Eu acho que isso tem muito a ver com família, irmão. Sabe por quê? Vamos lá. Uma irmã já baixou a sobrancelha. Ué, o que a família de Moisés tem a ver com isso? Que ele vai morrer. Vamos lá. Deus chamou Moisés para tocar uma geração e libertar uma geração. Deus chamou Moisés para fazer a diferença na vida das pessoas. O libertador, e ele foi um libertador. Deus entregou a Moisés
as tábuas da lei, ensinou a Moisés e através de Moisés. Moisés era um instrumento de ensino, Moisés era um instrumento que ligava Deus ao povo e o povo a Deus. Moisés tinha essa missão de expressar a vontade de Deus. Não foram poucas vezes que Moisés ficou por dias no monte, conversando com Deus. Não foram poucas vezes. Teve uma vez que ele ficou tanto tempo no monte que o povo falou, vamos levantar um outro Deus aqui, que esse Moisés não volta mais. Ele ficou lá, falou, não, vamos levantar, porque esse não volta mais. Ele está no monte, gostou de orar, vai ficar por lá mesmo. Só que nesse capítulo específico, eu fiquei meditando nele, como isso poderia ter acontecido. Eu só vejo isso quando eu vejo a esposa dele entrando em cena, porque a Bíblia diz se Zípora não tivesse pegado uma pedra afiada e cortado o prepúcio do seu filho e lançado aos seus pés, isso aconteceria. Moisés morreria. Então nós vemos que a mulher de Moisés, ela traz a resposta para a vontade de Deus. Você se pergunta, por que Deus queria matar Moisés? Eu não sei, mas quando Zípora entra na história, nós sabemos por que Deus queria matar Moisés. Porque Moisés negligenciou a sua família. Porque Moisés abandonou, ele queria começar a obra de Deus primeiro com os outros. Ele queria iniciar o ensino lá fora. Ele queria ensinar o povo a cumprir princípios, mas isso não queria fazer na casa dele. Por que eu digo isso? Porque a circuncisão é mandamento. Moisés tinha que circuncidar o filho dele. Ele precisava cumprir esse mandamento. Traduzindo, Moisés tinha que tocar primeiro na sua família para se tornar apto a tocar nas pessoas fora da sua casa. Deus não usa ninguém que não seja apto a cuidar da sua família para cuidar da família dos outros. Se você não cuida da sua família, você não pode cuidar da família de ninguém. Esse é o princípio que eu entendo nessa história. Moisés, ele negligenciou o seu filho quando ele não cumpriu o princípio. Ele não fez com o filho dele o que ele estava saindo para ensinar os demais a fazer. Isso chateou Deus tremendamente, ao ponto de Deus ir atrás dele, nenhuma hospedaria, e falar, eu vou matar esse cara agora. Irmãos, eu gostaria de falar sobre família e como a família é importante para Deus. Como Deus ama a família que Ele mesmo criou. E essa passagem, para mim, além de outras que nós vamos também ler, é uma das que mais evidenciam isso. A importância da nossa família aos olhos de Deus. Queridos, quando eu vejo Deus querendo matar Moisés, eu vejo a indignação de um pai com outro pai. Eu vejo a indignação de um homem que chamou um homem. Eu vejo a indignação de um Deus que chamou um homem para andar com ele e vendo esse homem negligenciando o que é mais importante, a família. Amados, a família, eu não preciso não é novo, isso não é nada inédito, mas a família é a instituição mais importante dessa terra. Nós, como os cristãos, como os filhos de Deus, nós precisamos aprender isso urgentemente. Urgentemente. Porque se a igreja não aprender isso, a igreja vai crescer enferma, doente. Porque a igreja é constituída de famílias. Antes de Deus fazer a igreja, antes da igreja existir, já existia família. A família vem antes da igreja. Deus instituiu a família. A igreja veio bem depois. A família sempre foi a ferramenta principal, a célula matre de todas as coisas. Isso não é somente no meio cristão. A família, ela é a base central da sociedade. A sociedade que nós vivemos é o que é por causa das famílias que a sociedade tem. Querido, se você vê um delinquente lá fora, estuprando, matando, assassinando, você pode ler, você pode acompanhar essa pessoa, a sua história, você vai ver que ele veio de uma família que não teve uma estrutura para ensinar-lhe um caminho melhor. Com raras exceções. Com raras exceções. O que nós temos visto nesse tempo é o inimigo das nossas almas, o diabo, entrando nessa questão familiar e destruindo a família, tirando a importância que a família tem aos olhos de Deus.
Quanto mais você assiste uma novela, Malhação, ou qualquer tipo de debate que fala sobre ideologia de gênero, homossexualismo, machismo, feminismo, você vai ver a importância que a família tem para essas pessoas. Mínima, importância mínima. Mínima. As pessoas não valorizam a família criada por Deus. Homem, mulher e os frutos desse relacionamento. Há uma tentativa do diabo, através das mídias, que é destruir a família tradicional. Destruir a família tradicional. A tal ponto que existem projetos de lei que foram votados ou tentaram entrar em vigor, dizendo que quando você tiver um filho, você não precisa pôr o sexo dele, ele escolhe quando crescer. Tem um projeto de lei sendo votado nesse sentido. E o ser humano ia decidir lá na frente, não coloca nem que é feminino nem que é masculino, ele vai decidir. E não tem problema homem casar com homem e adotar crianças. Não tem problema mulher casar com mulher e adotar crianças. A sociedade está desconstruindo pessoas de influência na sociedade, está destruindo, está tentando destruir a instituição chamada família. Só que o projeto de Deus começou com uma família e vai terminar com uma família. Deus não vai mudar o seu conceito. Deus não muda nunca. Deus nunca muda. Isso não vai mudar nunca. Queridos, quando Deus criou Adão e Eva, quando Deus criou Adão e dele tirou Eva, você vê que o projeto dele, desde o início, era uma família com ele. Ele em uma família. Ele pertencendo, ministrando, acompanhando essa família. E é tão interessante isso que quando nós vemos o agir do inimigo, o primeiro registro do agir do diabo foi justamente com o intuito de desestabilizar a família. E desestabilizando uma família, as gerações estão comprometidas. Quem fez o curso Homem ao Máximo aqui na igreja um tempo atrás, e Mulher Única, né? Homem ao Máximo, Mulher Única. Esse curso foi maravilhoso. E eu concordo com tudo daquele curso. Dentro de algumas aulas, da parte dos homens, falava assim, o problema dessa sociedade são falta de maridos sacerdotes. O problema da sociedade é falta de pai. Daí vem todo o problema da sociedade. Falta da figura paterna. Falta da figura paterna não fisicamente. Não falo da imagem. Eu falo da presença paterna que ensina o seu filho o caminho que deve andar. Que ensina o caminho do Senhor. Que corrige no Senhor, que ensina conforme o Senhor. Amados, o diabo percebendo isso, ele tem destruído as famílias, e muitas delas, há muito tempo. Como eu posso abordar esse tema? Queridos, o nível de pedofilia é um exemplo disso. Nós vemos casos de pedofilia que geram traumas, das vezes, para quem não tem um encontro com Jesus, irreparável. Vítimas de abuso, vítimas de estupro, de violência. Se essa pessoa não tiver um encontro com Jesus, um acompanhamento profissional, essa pessoa vai ficar marcada pelo resto de sua vida. E aonde acontecem os abusos, na maioria dos casos? Dentro da própria casa. A figura do pai, que era para ser a figura de autoridade que Deus instituiu para ensinar que existe um Deus, um caminho, ele foi deturpado, foi corrompido, e ao invés de amar e proteger, ele tem destruído. O homem tem fraquejado, tem sido derrotado, de tal maneira que ele tem se tornado o violentador dos filhos e o violentador das mulheres. O homem desse tempo é um fracasso. Nós estamos com tendência masculina. Homens à imagem de Cristo. Está em falta no mercado. Quem tem o seu, que cuide, porque está em falta no mercado. Homens que têm na sua mente, no seu coração, a missão que Deus te deu. O marido que olha para a esposa e fala, eu vou cuidar de você da maneira que Deus me mandou cuidar de você. Como é a maneira? Amar a tua esposa como Cristo amou a igreja. Só que nós temos visto é que
os números relacionados a feminicídio, a pedofilia, cresce assustadoramente e vem de onde deveria vir o amor. De onde deveria vir a proteção, está vindo o escândalo. Da onde deveria vir o cuidado, a intercessão, o ensino, está vindo a destruição. Concorda comigo? Diga amém. Então, ao invés dos homens dessa geração estarem se voltando para Jesus, ao ponto de ensinar os seus filhos um caminho, eles têm sido ausentes nessa responsabilidade, e outros, além da ausência, têm sido um instrumento da mão do inimigo para violentar a sua própria família. Por quê? Porque o inimigo, o diabo, queridos, ele se importa com a base. Ele se importa em destruir. Mas ele não está, irmão, na onde você pensa que ele está. Ele não está agindo onde você pensa que ele está agindo. O diabo, que é milenar também, sabe trabalhar também. O diabo trabalha de maneira muito inteligente. Ele é tão inteligente que só crente que tem discernimento percebe. Não é qualquer crente. Qualquer crente percebe o trabalhar do diabo. Mentira. Só crente que tem discernimento consegue entender isso. Só com o auxílio do Espírito Santo, um cristão consegue entender que o inimigo está agindo. Um cristão que não tem comunhão com Deus, que não ora, que não medita na palavra, ele não percebe o agir do inimigo, ele não vê, ele não tem auxílio do Espírito nessa hora por falta de comunhão. Então, queridos, família é o bem mais precioso que nós temos nessa terra. Pais, pai, mãe, filhos, entenda isso. Temos que andar em uma só direção no temor do Senhor, porque se não for assim, o inimigo vai entrar sim. Se o casal não falar uma só língua, o inimigo entra sim. Se o casal não tiver temor do Senhor, o inimigo entra sim. Quando o inimigo entra no casal, a vítima é os filhos. Quando o diabo entrou na vida do casal, Adão e Eva, a primeira consequência foi a quebra de comunhão. Mas fisicamente, a desgraça que veio na sequência foi que o Caim já violentamente assassinou seu irmão. Quando a comunhão é quebrada, quando a família se desprende do Senhor, o inimigo tem acesso liberado. Quando o pai deixa de ser cobertura espiritual, aquele que protege, aquele que cuida, aquele que intercede, não há ninguém sobre o filho. Porque eu não posso adotar ninguém espiritualmente se ele tem pai. Deus me deu filhos para mim cuidar deles. Nós, como igreja de Jesus Cristo, não podemos transferir a responsabilidade de cuidar dos nossos filhos para ninguém. Olha, o meu filho vai andar com você, a minha filha vai andar com você, não sei quem vai andar com você. Queridos, quem tem que cuidar do seu filho é você. É você. Eu vi um comportamento do meu filho que meio estranho. Eu acho que ele está usando droga, eu acho que ele está fumando, eu acho que ele está se prostituindo. Vou falar com o líder dele, não, você vai falar com ele. Você vai falar com ele. Tem que ter comunicação. Se não tiver comunicação, você está transferindo para outra pessoa a responsabilidade que é sua. E ainda que o seu líder, o seu pastor, ou a pessoa que ministra sobre ele o ajude, você perdeu a oportunidade de ser pai dele. Você perdeu a oportunidade de ser referência dele. Você perdeu a oportunidade de ensinar ele a ser pai do filho dele. Porque o que eu falo para os meus filhos é, você pode ser o marido que eu sou. Eu falo para eles, você pode ser o marido que eu sou. Você pode ser o pai que eu sou. Pode ser. Porque eu tenho me esforçado, tenho defeitos, tenho, e a pastora Islene é prova disso, coitadinha. Mas eu posso falar com todas as... Filho, você pode ser o marido que eu sou. Você pode ser o marido que eu sou. E os erros, pastor? Não cometa os mesmos erros, mas quando você errar os seus erros, toma a mesma postura de arrependimento que eu tomo. Está me entendendo? Diga amém. Queridos, a igreja de Jesus
ela é constituída, ela é formada por famílias. Vou te dar um exemplo disso. Se você não cuidar da sua casa bem, você não consegue, quando se juntar, quando nós nos unirmos aqui, ser uma boa igreja. Porque é uma igreja de famílias despedaçadas. É uma igreja onde o Espírito Santo não ministra. É uma igreja onde o Espírito Santo não se move. Onde não há poder. Por quê? Porque nós nos reunimos de maneira fragmentada. Está parte da minha família, está parte disso aqui, está parte daquilo. Tá bom, mas dando parte fisicamente da sua família aqui não é o problema. Mas o problema é espiritualmente, se a sua família está fragmentada na igreja. Queridos, o maior desafio que eu tenho, que você tem, é ser crente dentro da sua casa. É o maior desafio que nós temos, é mudar o conceito do nosso cônjuge ao nosso respeito. Queridos, eu não quero que nenhum vizinho tenha um conceito de mim, antes que a minha esposa tenha um conceito de mim. Eu não quero. Porque não adianta você ter a aprovação de pessoas de fora e voltar para a sua casa e saber que verdadeiramente você não é essa pessoa. Isso é viver de ilusão. É se alimentar com pessoas que de fora falam, sabendo que quando você entra na sua casa, você não vai ouvir nada disso. Queridos, Deus instituiu a família para Ele habitar no meio dela. Quando Deus fez a igreja, quando Jesus inaugurou a igreja, quando os apóstolos inauguraram a igreja, Deus ainda falou em família, falou assim, serão meus filhos. Uma igreja sadia, ela é a família de Jesus. Ela é a família de Deus. Ela não é uma instituição religiosa. Uma igreja sadia é a família de Deus. Deus é nosso Pai e nós somos irmãos. Isso é uma família. Então, ser igreja e não ser família é uma grande enganação. Mas vamos adiante. Amados, como cristão, nós temos que primeiramente nos atentarmos para a nossa casa, para a base, o que nós somos, o que nós temos e como podemos mudar isso na direção da vontade de Deus. Primeira luta de um homem, de uma mulher, primeira luta de um homem, ser um marido melhor. Se converteu, vamos restaurar o meu casamento. Não é vida financeira, não é nada, é restaurar casamento. Primeira luta de uma mulher, mudar como esposa, restaurar casamento. Está acontecendo, está dando certo, vamos avançar. Próximo projeto, próximo passo, próximo plano. Se a gente não fazer isso até o fim e falar, deu certo, nós estamos, graças a Deus, restaurados, transformados, agora vamos adiante. Fala, Senhor, obrigado por nos curar, nos libertar, nós entendemos que é casamento, agora vamos dar mais um passo. Porque se a gente começar a dar passos na direção de coisas novas, sem cuidar da coisa primordial, vai dar problema lá na frente. Vai dar problema lá na frente. Vai ruir. A igreja em célula, que somos nós, ela é uma grande bênção. Mas você percebeu como a célula tem enfraquecido a cada dia? É porque a célula não é bênção, não, é porque as famílias estão fragmentadas. Casamentos destruídos. Não tem célula que dê certo dentro de uma casa destruída. Não tem mulher, não tem homem que se concentre em uma obra, em discipulado, quando seu casamento está mal. Não tem como se concentrar na pregação da palavra, no jejum, na oração, quando o seu casamento está de cabeça para baixo. É por isso que muitos líderes voltam atrás. Por quê? Porque não aguentam levar casamento e liderança. Não aguentam. Muitos são os que retrocedem, porque não se importaram com a família na devida atenção. E aí o que aconteceu? Alegria, empolgação, nada de cura, nada de libertação. E a família, como é a vontade de Deus para influenciar, está fraca, a célula fica fraca, a igreja fica fraca, a sociedade está fraca. O que nós vemos hoje? O que você vê hoje? Quando eu vou levar minha esposa no ponto, de manhãzinha cedinho, de madrugadinha, às sextas, aos sábados, o que eu vejo são crianças vindo de baile funk, 12, 13 anos, com shortinho aqui, acompanhado de outras crianças. Eu me pergunto no meu coração, cadê o pai dessa criança?
Queridos, meus filhos na igreja, graças a Deus está bem com o Senhor Jesus. Quando ele demora para vir da casa da namorada dele, eu não consigo dormir. Eu sei que ele está bem, que está na casa da namorada dele, mas eu não consigo dormir. E eu entendo a minha mãe hoje. Toda vez que eu chegava em casa, a minha mãe estava acordada. Eu não entendia isso. Pai que teme a Deus não dorme antes da chegada dos filhos. Saber se ele está bem, se está num bom lugar, ele não dorme. Mas a sociedade, os pais têm um sono profundo. Os filhos estão no quinto dos infernos, eles não estão nem ligando. O sono é de pesadíssimo. Não está nem aí o que está acontecendo. Dorme. Eu acho que esse sono ele é espiritual. Queridos, como você consegue dormir? Como você consegue ter sossego sem saber onde o seu filho está? Como ele está? O que está fazendo? Com quem está andando? Esses são os pais da nossa sociedade. Amados, a nossa família, a família de maneira geral, ela está tão destruída, tão fragmentada, que os pais toleram qualquer coisa para não ter que conversar com seus filhos sobre assuntos. Tem pais que têm medo de tocar em assuntos. Há muitas evidências do que o filho está com problema. Há evidências que ele tem problema na vida sexual. Há evidência que ele tem problema psicológico. Há evidência que ele tem problema na escola. Há evidência. Mas você não tem coragem de falar aqui, senta aqui, meu filho amado, deixa eu te ajudar. Sabe o que você tem feito? Finge demência. Sabe o que é isso? Falta de coragem e direcionamento de Deus. Filho, senta aqui, vamos bater um papo. Os pais não querem descobrirem o que os filhos estão fazendo. Os pais não querem descobrirem o que os filhos estão fazendo. Tem medo de descobrir. Não vão mexer, é uma casa de marimbondo. Quando eu colocar a mão ali, eu sei que vai dar B.O. Queridos, você é responsável por ele. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. No dia da volta de Jesus, Jesus vai te perguntar, o que você fez com o filho que eu te dei? Ser pai, ser mãe é uma missão, é para a vida toda. É missão. Sabe o que é missão, irmão? Missão é a razão da nossa vida. Não é um emprego temporário, é missão. A sociedade está como está, porque os pais pensam que ser pai é como um período somente. É até os 15, até os 18, até os 10, agora se vira no mundo. Comigo foi assim. Não. Queridos, a restauração de Deus começa dentro da nossa casa. Começa dentro do nosso lar. Precisamos, em nome de Jesus, fazer como Jó. Precisamos orar por nossos filhos, precisamos interceder por nossos filhos, precisamos aconselhar os nossos filhos, precisamos corrigir os nossos filhos, precisamos ser pais dos nossos filhos. Precisamos. É uma necessidade. Se você não for pai do seu filho, não digo sanguineamente falando, se você não for presente na vida dele, a sociedade vai tragá-lo, o diabo vai tragá-lo. O diabo vai tragá-lo. Se você não for cobertura espiritual, o diabo vai levá-lo. Se você não olhar para ele, entender que ele tem alma, que ele tem coração, que ele tem sentimento, que ele precisa de amor, de cuidado, de correção, o diabo vai tragá-lo. Queridos, isso é tão sério, que eu acredito que tem homens nesse lugar, mulheres nesse lugar, que não impõem a mão sobre a cabeça dos seus filhos, não abençoa eles. A sua fé é tão fraca, a sua comunhão com Deus é tão fraca que ele não entende a autoridade que ele tem. Filho meu, eu te abençoo. Dorme com o Senhor. Pai, acampa os teus anjos ao redor da cama dos meus filhos. Guarda. Você pensa que essa oração é uma reza? Isso é poder de Deus, irmão. Isso é poder de Deus. Quando um pai e uma mãe abrem uma boca, os céus se abrem. Porque a maneira de livramento que Deus estabeleceu para os filhos foi essa mesmo. Não é sorte no mundo, é mãe de joelho, é pai de joelho. É isso que funciona. Querido, você não precisa pregar para os seus filhos. Você não precisa pregar para o seu esposo, não precisa pregar para a sua esposa. Você não precisa orar e dar testemunho. Basta.
Convite sem testemunho é fracasso. Vem para a igreja, vamos para você para onde? Vamos para o encontro, vamos para a célula. Se esses convites não for acompanhado de um testemunho de vida, isso é inútil e vai trazer cansaço para a família, estresse para o marido. Agora, se você mudar o seu comportamento, se nós mudarmos, não vai precisar nem convidar. O Espírito Santo vai fazer a obra. Vai fazer a obra. Queridos, olha, assim, o que um pai é tão importante, mãe e pai é tão importante em nossas vidas, que mesmo depois de casado, eu estou casado há mais de 20 anos já, mesmo depois de casado, eu tenho na minha memória, salvo num pendrive, todo o carinho e amor que minha mãe me deu. Todas as vezes que eu vi ela orando, todos os aconselhamentos, todo o sacrifício que ela fez por mim, está aqui, ó, guardadinho aqui, ó. Salvo na memória. Eu me esqueci de muita coisa nessa vida, muita coisa já esqueci. Mas essa memória paterna, Deus não permite que se perca. É o que alimenta um homem, uma mulher. É o ensino prático de como deve ser um homem e uma mulher. É o ensino na prática de como deve ser diante de Deus um homem e uma mulher. Queridos, eu posso ensinar o meu filho sobre oração, eu posso abrir a Bíblia, fazer um estudo, mostrar para ele o poder da oração, eu posso mostrar para ele, embaralhando aqui a Bíblia com o tempo de crente que eu tenho, eu consigo fazer isso. Mas se ele me vê orando todos os dias, é melhor. É melhor. Eu posso falar sobre casamento para os meus filhos, mas se eu for um bom marido, é melhor. Eu posso falar sobre coisas espirituais para ele, sobre inferno, sobre céu, mas se eu ser um cristão, é melhor. O comportamento, ele substitui o ensino. Não que não devemos ensinar, mas no período da nossa vida, isso é que vai fazer a diferença, é isso que vai trazer o coração dos filhos para os pais e dos pais para os filhos. O meu pai, infelizmente, o abençoado, ele demorou muito para se converter. Eu não sei nem se se converteu. Brincadeira. Demorou muito para entender a vontade de Deus. Então a minha mãe, ela foi essa pessoa que foi mãe, foi pai, ela trabalhava, ela educava, ela supria, ela amava e tal. O que acontece? Pastor, você tem bronca do seu pai? De maneira nenhuma, eu o amo. Eu o amo. Eu o respeito, eu me declaro para ele, tenho muita intimidade com ele. Mas quando eu procuro na minha memória, eu não o tenho. Ele falhou. Não temos foto, não temos viagem. Não tenho foto no colo dele, não lembro de um conselho. Nunca chorei nos seus ombros. Eu o amo. Mas ele perdeu dentro de mim uma parte da minha vida que era dele. Ele perdeu. E Deus vai cobrar isso dele. E vai cobrar de mim, vai cobrar de você. Sabe por quê, irmão? Porque existe um momento das nossas vidas que as situações vão vir e você vai olhar para trás e falar: o meu pai me ensinou isso. Minha mãe me ensinou isso. Eu vi ela passando por isso com louvor. Eu vi ele praticando isso com louvor. Sabe quem ensina um filho o valor do trabalho? O pai. Sabe quem ensina educação? O pai. Quer transferir tudo. A escola. O professor que... Não entregue seus filhos aos professores. A função dos professores é abrir a janela do conhecimento, é ensinar matéria. Amor, educação, respeito, vem de casa. É casa. Uma vez eu escrevi uma carta para o professor do William, quando ele estudava em Santa Amaro. Eu vi ele meio desvirtuado, eu falei, vou escrever uma carta para o professor do William. Escrevi para ele, eu falei, ó, esse jovem aqui tem pai. Eu ensino ele a te respeitar na minha casa, ensino ele a não desonrar você. Eu estou te dando total autoridade para me procurar todas as vezes que ele falhar contigo. Esse é o meu telefone, esse é o meu nome. Meu filho, não quero que ele seja um problema na sua sala. Mandei o professor dele. Você lembra disso, William? Mandei uma carta para o professor dele. Por quê? Porque para o professor saber que, antes dele corrigir, falar, sabe o que o professor fez? Eu vou falar com seu pai.
Aí a autoridade fala, eu vou conversar com seu pai. Sabe que isso não tem mais nenhum efeito na sociedade. Eu vou falar com seu pai, ele fala, fala mesmo. Se você achar ele, fala. Se você tiver tempo, fala. Sabe o que o professor vai ouvir? O meu pai sumiu. Meu pai deixou minha mãe. Meu pai me violentou. Meu pai me espanca. Meu pai me odeia. O ponto de equilíbrio sumiu da sociedade. Agora o traficante, o ladrão, é o exemplo dos filhos de alguns. Os bares, os prostíbulos, a biqueira é o que os filhos de alguns têm buscado. Por quê? Não quero dizer que tudo isso é culpa dos pais, mas quando há um pai presente na vida dos filhos, essa chance de perdição, ela diminui. E quando ela acontece, Deus reverte. Olha o filho pródigo, ele tinha um pai maravilhoso, que é o nosso próprio Deus. Ele decidiu sair da casa do pai, mas quando ele decide sair da casa do pai, ele não tem nada que falar mal do seu pai. Nada. A decisão dele não é por causa do pai, é por causa dele mesmo. Irei ter com meu pai, vou pedir minha parte na herança e vou sumir. Ele não fala assim, ó, meu pai é um nojento, meu pai é chato, meu pai é violento, vou sair fora daqui. Não! Ele não condiciona a sua saída da casa do pai por causa do pai. É ele mesmo, ele fala, eu quero a minha parte na herança, eu quero me divertir, eu quero. Então o pai não é culpado na maioria algumas vezes. Sim, não é. Mas quando o pai é presente, quando o pai é referência, quando a bomba estoura, é do pai que ele lembra. Quando o filho pródigo chegou no pior momento da sua vida, ele falou assim, vou voltar para a casa do meu pai. Lá tem comida, lá tem respeito, lá tem o melhor. Queridos, quando a gente anda com Deus em temor, quando a nossa vida é um referencial, se os nossos filhos se perderem, quando o calo apertar, ele vai se lembrar, o meu pai é uma grande bênção na minha vida, e eu estou errado. A minha família é o meu lugar, a minha casa é o melhor lugar do mundo, estou correndo para lá. Conflitos nos lares. Quem já fez obras na rua sociais, já levou comida para morador de rua, já participou dessas... Você conversa com essas pessoas, todos eles têm casa, a maioria. Acho que 95% tem um lugar para voltar. Eles têm, irmão. Eu conversei com algumas vezes que a gente foi, todos têm, a maioria, irmão, acho que um ou outro que não tinha, mas a maioria tinha uma família, uma esposa, pais, e a gente perguntava, por que você não volta para sua casa? Família destruída. Ele prefere ficar na rua do que conviver debaixo do mesmo teto. Filho rebelde, que não entende o que é autoridade, talvez um pai que nunca conseguiu transmitir o que é ser pai. Conversa com um morador de rua. Você pensa que ele não tem? Ele tem casa sim, é que ele não quer voltar para lá. Não tem prazer lá. Os conflitos que lá foram gerados é de onde ele quer fugir. A rua não é a única opção. A rua é a opção mais cômoda. Quem está me entendendo, diga amém. Isso é tão sério. Abra sua Bíblia em Malaquias, irmão. Deus ele tem tanta preocupação e essa missão das famílias restauradas é tão séria que em Malaquias 3 nós vamos ver algo poderoso. Malaquias 4, na verdade. Malaquias 4, 5 e 6. Quem achou, diga amém. Está escrito assim. Vejam, capítulo 4, versículo 5, amém? Vê se confere aí. Vejam, é que a linguagem é um pouquinho diferente, mas a tradução é para uma mesma vertente. Vejam, eu enviarei a vocês Elias, o profeta, antes da vinda do grande dia, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará o coração dos pais se voltar para os filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, ferirei e castigarei a terra com destruição completa. Deus olhou para a geração, para a demanda, para a necessidade, e ele falou, o problema da sociedade é paternidade.
O problema da sociedade é paternidade, é família. São pais e filhos, mãe e filho, esse é o problema. E ele diz que enviaria um profeta para que pudesse fazer com que as famílias fossem restauradas antes de Jesus voltar. Porque se Jesus voltar e as famílias, pai e filho, mãe e filho, não for restaurada, a maldição vai prevalecer. Então João Batista foi esse homem, foi o Elias que Deus enviou, para ensinar que uma família tem que andar numa mesma direção, que uma família tem que andar em comunhão, que o filho tem que respeitar o pai, que o pai tem que amar o filho, porque se não for assim, a maldição vai governar as pessoas. Sem família restaurada, não tem agir de Deus. Se os casamentos, se paternidade não for restaurada, a nossa vida não está na direção correta. Se você olhar para dentro da sua casa e ver que existe um abismo entre você e seu pai, você e sua esposa, você e sua mãe, há um abismo. Deus não está aí. E a vontade de Deus é que a restauração alcance a minha família. Que a minha família seja uma bênção para a família do meu vizinho. Que eu consiga, através da minha restauração, da mudança que Deus fez, alcançar as pessoas. Está me entendendo? Diga amém. Então, queridos, isso é tão importante que Deus enviou João Batista com a missão de pregar o evangelho a pais e filhos. Quem são pais e filhos? Todo mundo. Você não nasceu de chocadeira. Todo mundo aqui, irmão, ou é pai ou é filho, ou é os dois. Você tem pai, você tem mãe, você tem filho, então se esforce para ser bênção para os seus filhos e para os seus pais. Depois disso, o que vier é agir de Deus. Mas negligenciar isso é um erro enorme. É dar ao diabo carta branca para te derrubar a hora que ele quiser. A hora que ele quiser, ele te derruba. Irmãos, isso é tão tenebroso, é tão terrível. Você já pensou, quem já teve aqui um filho na cadeia, aqui, preso? Quem já teve? Queridos, é uma dor enorme. É uma dor enorme. Quem já perdeu um filho? É uma dor enorme. É uma dor que ninguém imagina ter. Ninguém imagina ter. Meu irmão, quando ele foi preso, o pastor Gilmar, essa experiência, aquele momento, aquele tempo que nós vivemos, ele é inesquecível, porque eu lembro da minha mãe. Minha mãe é uma senhora fortinha, gordinha. Eu acho que ela perdeu uns 40 quilos nessa época. Em ver o filho dela aprisionado. Uma dor enorme. Se a gente não conhece a Jesus através da dor, se a nossa família não é transformada através disso, se Deus não nos restaura, talvez a nossa família nunca mais seria a mesma. Porque o diabo, quando toca na nossa família, se Jesus não entrar, talvez possa ser irreparável o dano. Irreparável. Queridos, você pode amar o seu filho, tocar nele todos os dias, ensinando, amando, corrigindo, ministrando. É sua obrigação, é o seu papel. Mas se você machucar ele com violência, com estupro, com discriminação, você vai marcar a vida dele para sempre. Para sempre. Para sempre, sempre. A gente esquece ofensas de todas as pessoas desse mundo. Algumas pessoas têm mais dificuldade, mas se o seu pai te violentar, te tocar, te discriminar, te menosprezar, e isso não for curado, você leva para a vida toda. Um abandono, o ser humano leva para a vida toda. Para a vida toda. Se não houver cura, é para a vida toda. E se ele não perdoar, se ele não for restaurado, ele não vai ser um pai pleno. Porque a figura do pai não está nele. Há uma decepção lá. Ele não vai ser pleno. Eu vejo homens barbados, homens velhos, chorando a ausência dos pais. Perguntando por que ele me abandonou. Por que ele fez isso. Irmão, você pode adquirir a experiência que for. Essa dor, se Jesus não curar, ela vai contigo até o caixão.
É isso que o diabo quer fazer. Pegar a pessoa mais importante das nossas vidas, desconstruí-la dentro de nós, gerar uma mágoa perpétua. No encontro com Deus, irmão, o que a gente vê? Da onde vêm as dores, os traumas? Da casa, da família. É dali que vêm as dores e os traumas. No encontro de adulto, é lá, você senta com um ser humano. Eu já ministrei homens barbados, chorando, meu pai me abandonou. Mas passou 30 anos, essa dor está lá, a ausência está lá. Está lá. Se não houver cura, se não houver... vai ficar lá para sempre. Encontro de criança, está lá, irmão, crianças chorando. Eu já participei, só não fui nesse encontro, mas eu fui em todos os encontros de criança. Todos eu já fui. Você pensa que criança não tem sentimento? Tenta com ele. Aquele palavrão que você xingou, aquele tapa que você deu. Se você menosprezou, se você preferiu um, ele não, está lá guardadinho no coração dela. Se não houver uma conversa branda, falar, você perdoa, mamãe? Queridos, eu era muito impossível, eu ainda sou um camarada meio bravo de vez em quando. Mas eu cansei de pedir perdão para os meus filhos. O William sabe, eu já cansei de pedir perdão para ele. Era fazia ali, voltava para a cozinha, o Espírito Santo dá 2 bolachas, volta lá, safado. Filho, você perdoou, papai exagerou. Papai exagerou, dá para perdoar? Dá, então, beleza. Está lá no pé da cruz, acabou. Se eu não fizer isso, a mágoa vai ficar lá. A decepção vai estar lá. E para quem eu deveria ser bênção, eu estou sendo maldição. A pessoa que eu deveria ser uma ferramenta na mão de Deus para construir, eu estou fragmentando. Queridos, a gente precisa acordar. Pai e mãe precisa acordar, orar por seu casamento, por sua família e por seus filhos. Orar todos os dias. Todos os dias. Se você quiser uma família sarada e curada, se você quer ver o diabo preso, amarrado, ore todos os dias, coloque os seus filhos debaixo do sangue de Jesus. Irmãos, isso é tão sério, mas tão sério, que eu tenho visto alguns acontecimentos, até de uma pastora famosa. A filha dela acabou se extraviando do rebanho, se perdeu. E ela gravou até um clipe mundano, ela se desviou de Jesus e gravou um clipe mundano, um clipe que tem uma vertente homossexual muito grande, um apelo sexual muito grande. E o sobrenome dela é muito famoso, então a mídia, quando soube do sobrenome, falou, é a filha da pastora tal? Vamos fazer uma entrevista com ela. Olha o diabo como ele é. Ele quer expor a nossa derrota. Querido, no dia que o seu filho, ou sua família, o seu casamento for destruído, o diabo fala assim, ó, destruir mais um cristão aqui. Ó. Aqui, ó. Está lá na igreja dando glória, mas eu destruí. Sabe o que vai acontecer? Você nunca mais faz a obra, porque você nunca mais vai ter cabeça para fazer a obra. Se houver a consciência limpa de que fez o seu melhor, você consegue se manter. Mas se você olhar para trás e ver que você foi negligente, você não consegue se manter. Não consegue. Perguntaram para essa moça, por que você está indo por esse caminho? Sua mãe te criou na igreja e tal. E ela falava, o discurso dela era de uma pessoa que nunca teve um encontro com Jesus. Não tinha temor, não tinha palavra. Era como se fosse uma pessoa que foi apenas criada em um ambiente religioso. Um discurso vazio. Irmão, eu já fui desviado. Fui para a igreja novo, 12 anos, 10, me converti, de verdade. Me desviei com 15. Com 23 eu voltei. Mas entre o 15 e o 23, eu tinha um temor de Deus muito grande. Muito grande. Eu encontrava algumas irmãs de coque na rua da Revelação, eu corria de medo. A irmã Zélia era o meu terror. Quem conhece a irmã Zélia? Quando eu via a irmã Zélia, eu entrava debaixo de um carro. Falei, a irmã Zélia vai revelar a minha vida. Ela vai revelar a minha vida. Quando alguém me perguntava, você já foi para a igreja? Eu já fui para a igreja. Tem vergonha disso? Não tenho. É o caminho certo. Eu que estou errado. A sua mãe, minha mãe, é uma bênção. A igreja é muito legal de estar. É um lugar maravilhoso. Eu nunca tive um discurso vazio da igreja. Porque quando eu me desviei, eu não me desviei por falta de entendimento. Foi por safadeza.
Mas o temor ficou no meu coração. Tanto é, irmão, quando eu ia dormir, 16, 17 anos, o meu pai perguntava lá do quarto, vai dar benção não? A benção vinha depois da oração. Quem é do tempo da benção, irmão? Você pede seu filho da benção ainda, irmão? Da benção, beijo na mão, bonitinho? Isso é benção, isso é maravilhoso. Aí meu pai falava assim, não vai dar benção não. Só que a benção vinha depois da oração. Eu orava, Pai Nosso, pelo menos, dava benção. Só que eu tinha tanto medo de Deus voltar, eu tinha tanta vergonha que o diabo colocou no meu coração, que eu não orava mais, nem eu rezava, não fazia nada. E quando meu pai falou assim, não vai dar benção não, eu falei, pai, eu não rezei, não orei não. Eu não tinha coragem de orar. Que medo de Jesus falar, vai perder a salvação, rapaz. Eu tinha medo de ouvir algo de Jesus, eu nem orava, eu não vou nem colocar de joelho, vai que ele fala comigo. Temor. Temor de Deus. Medo de perder a minha salvação. Só que eu fui criado em um ambiente de temor. A minha mãe é uma mulher temente a Deus. Então, quando os problemas vieram, quando as cargas, a demanda veio sobre meus ombros, eu falei, eu vou buscar o Deus que minha mãe me apresentou. Vou voltar para Jesus. Era para lá que eu voltei. Para onde? Para o caminho que minha mãe me ensinou. Por quê? Porque é o caminho correto que ela me ensinou. Quando os problemas vieram, eu tinha para onde voltar. Agora, o problema da nossa sociedade é que os filhos olham para os pais e falam, como meu pai, não dá para andar. Na mesma igreja dele, não dá para ser. Crente como ele, eu não posso ser. Esse é o problema, que os nossos filhos olham para nós e nos reprovam. Se for por rebeldia, ele vai prestar conta com Deus, mas se o nosso testemunho estiver furado, nós vamos prestar conta com Deus. Nós vamos prestar conta com Deus. Família é a primeira igreja que Deus instituiu. A família é mais importante que a igreja. Deus, família. Deus, família. Você tem que orar por alguma coisa, se a família é mais importante, pelo que você tem orado? Eu preciso alinhar o que é importante para Deus com o que é importante para mim, para que a minha oração tenha efeito. Porque se eu orar fora de concordância, a minha oração não tem efeito. Eu preciso orar o que é importante, o que é necessário. Eu não posso, meu irmão, tapear Deus. Família destruída, casamento destruído, os filhos no problema. Eu vou orar por carro. Eu vou orar por vida financeira. Eu vou orar por... Não vou orar por célula. Não, eu vou orar pela minha família. Vou trabalhar para restaurar a minha família. Quando a minha família estiver de pé, nós vamos rumo aos novos projetos. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Pastor, você está pregando que a gente fecha a célula? Não, eu estou pregando para que você fortaleça a sua célula principal, a sua família. É essa que eu estou pregando. Eu estou pregando que você ande na contramão, ao invés de ser um abusador, um violentador, um homicida, você seja um sacerdote. Que você seja um homem, um macho que faça diferença na vida dos seus filhos. E depois na sociedade. Macho alfa, cabra macho. Homem. Hombre. Man. Quantas línguas eu devo falar isso? Queridos, isso é necessário. Queridos, nós somos a imagem de um Deus, homens presentes, barbudos, bigodudos. Deus nos fez a sua imagem. Isso é uma honra. Honre as suas calças. Isso é uma honra. Deus te fez a imagem dele. Honre isso. Mulheres. Já vou acabar, pode fechar. Pode desligar, eu vou acabar. Mulheres. Deus te fez a imagem dele. Deus nos fez como ele é. Para a gente impactar a sociedade. Coloque de pé nesse instante. Coloque de pé. Feche seus olhos em nome de Jesus. Coloca um louvor, por favor, irmão. Feche seus olhos. Começa a pensar na sua casa, na sua família. O homem, a mulher que você tem sido. O, 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 o filho que você tem sido.
Diminui a iluminação para mim, por favor. Amados, não existe nenhuma alegria neste mundo que vai substituir a alegria que uma família gera. Não existe nenhuma conquista neste mundo que supera um casamento restaurado. Se temos que lutar por algo, vamos iniciar a nossa luta na nossa casa. Viver uma vida transformada no lar. Deus quer, nesse tempo, mover céus e terra. E a família é o instrumento. A igreja de famílias restauradas é o instrumento. Homens e mulheres de mão dada, andando numa mesma direção. Como a família de Noé. A capacidade que Deus deu a Noé de unir toda a sua família em um propósito, Deus a dará aos homens dessa igreja. Vamos trabalhar, vamos, mas a família ao lado. Ninguém vai se perder durante o trabalho. Ninguém vai se perder durante a obra. Todo mundo numa só direção. Ore por sua esposa. Ore por seu marido. Vamos afastar da nossa casa o espírito da contenda, de rebelião, do divórcio. Oremos, sejamos espirituais. Jejuemos por nossa casa, por nossos filhos. Não negligencie isso.